O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, então é com grande alegria que nós nos reunimos nesta noite santa para celebrar o nascimento de Jesus. Eu, durante vários domingos do tempo do Advento, eu dizia a vocês: Jesus no Natal, Ele não faz aniversário. Disse isso várias vezes. Jesus não faz aniversário no Natal. Eu hoje não tive muito tempo para ficar nas redes sociais. De manhã estive ornamentando a igreja, tive missa já às 5 horas lá na Rosa Mística, mas o pouco que eu entrei, graças a Deus, não vi nenhum paroquiano publicando parabéns para Jesus. Feliz aniversário, Jesus. Isso já aquece o coração do padre. Falei, graças a Deus, acho que estão começando a aprender. Hoje nós celebramos o nascimento de Jesus. Ele nasce, pois esta noite santa que nos reúne aqui nesta comunidade é uma celebração de memória. E memória para a igreja não é uma simples e breve recordação de um momento, mas para a igreja fazer memória é reviver, é atualizar. E é justamente isso que nós fazemos. Jesus, nesse momento, Ele nasce nos nossos corações.
Jesus, ele nasce no meio da nossa comunidade, no seio da nossa família. Então hoje nós celebramos o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e não o seu aniversário. Nós fizemos uma bonita caminhada para chegarmos até aqui. Nós vivemos durante 4 domingos o tempo do Advento, e nós fomos capazes de meditar sobre a esperança, sobre a vigilância, sobre a alegria e também sobre a gravidez. Foi esses 4 pontos que o Padre trabalhou com vocês na Eucaristia durante esses 4 domingos do tempo do Advento. E a cada domingo eu dizia a vocês, nós vamos acender uma vela na coroa do Advento para chegarmos então na grande festa da luz. Então cada passo dado para esta grande festa que hoje celebramos, acendemos uma vela para chegarmos na festa da luz. E qual foi a primeira coisa que nós fizemos na celebração de hoje? Acender as nossas velas, para lembrarmos que Jesus Cristo, ele é luz do mundo. E não são só os evangelistas que nos apresentam Jesus, como a luz do mundo, mas como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, ele diz que a multidão que estava nas trevas viu uma grande luz, a partir do momento que esta criança nasce. Então a primeira leitura de hoje, o profeta nos narra o nascimento de um menino que será príncipe da paz, e ele vai trazer ao povo que está sofrendo alegria, felicidade, na sua plenitude, e também liberdade. Isaías, ele fala para um povo que se encontra desolado. Eles estavam sofrendo uma invasão do Império Assírio, e uma parte da população do povo de Israel tinha sido deportada. Então o povo estava meio triste, desanimado, desolado, não sabia o que fazer. Então Isaías dá essa esperança, dizendo que o menino, o príncipe da paz, ia trazer liberdade e felicidade para eles. E para nós, este menino é Jesus Cristo, que é luz do mundo, que ilumina as trevas da nossa escravidão, ilumina o mais profundo dos nossos corações, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Então Jesus é este menino que é luz, que ilumina e iluminou todos os povos. Nós vemos no Evangelho de hoje a concretização da promessa que Deus havia feito através dos profetas. Nós vimos pelo Evangelho que Maria e José, por conta do recenseamento que César Augusto tinha pedido no tempo do governo de Quirino na Síria, eles então vão para a sua terra natal. Maria, ela é de Nazaré, mas José, ele é de Belém, na Judéia, ele é descendente de Davi. E aí a gente encontra que essa questão histórica, esse ponto histórico deste recenseamento, é Deus intervindo na história e de alguma forma fazendo com que a promessa fosse de fato cumprida, de modo completo. Porque nós ouvimos em alguns domingos do tempo do Advento, o profeta na primeira leitura, o profeta Miqueias, nos dizendo que de Belém, uma cidade pequena, desprezível, é lá que haveria de nascer o Salvador. E por conta de um recenseamento, aonde que Jesus nasce? Em Belém. Em Belém. Então nós podemos observar Deus agindo na vida humana e na história da humanidade, Então por conta de um recenseamento, José, descendente de Davi, Davi é de Belém, então ele vai junto com Maria fazer o recenseamento. E lá nasce então Jesus, e se cumpre a profecia. E vejamos que Jesus, ele se manifesta, primeiramente, não aos sumos sacerdotes do templo. Jesus, ele não se manifesta primeiramente aos profetas, nem aos imperadores, e nem governadores, e nem os ricos da cidade.
Para quem que Jesus se manifesta primeiro? Para os pastores. Quem são os pastores? Os pastores, eles são homens rudes, ignorantes, de pouco conhecimento, homens desprezíveis pela sociedade, porque eles eram considerados pessoas impuras. Porque como eles trabalhavam com os animais, trabalhar com os animais, ter contato com os animais, né, com gado, cavalo, né, matar os animais, né, ou tosar os animais, isso era sinal de impureza. É só pegarmos o livro dos Levíticos e nós vamos encontrar uma gama de animais impuros. E os pastores, então, eles eram considerados pessoas impuras. E até se eles vissem algum crime acontecer, eles não poderiam depor no tribunal. Eles não poderiam ir na frente do juiz, porque eles eram pessoas excluídas da sociedade. E é justamente a esses homens pobres, ignorantes e excluídos que Jesus se manifesta, demonstrando a predileção de Deus para esta porção da humanidade. Deus ama, sobretudo, os pobres, pecadores e aqueles que sofrem. É esse que Deus ama por primeiro, né? E fica muito claro no nosso Evangelho. E Jesus, quando ele nasce, ele vem manifestar, trazer, propor a salvação. A salvação não é algo que, eu fui batizado e já estou salvo. Jogou água na minha cabeça e estou salvo. Não. A salvação é, primeiramente, ofertada por Deus, não é obrigatório, e ela precisa de uma adesão. Então eu faço uma aderência com o meu dia a dia, com as minhas ações, com as minhas escolhas. Então eu vou construindo ou o meu céu, ou como eu sempre digo, ou vou construindo o meu inferno, a partir das minhas escolhas. A salvação é dada por Deus, é manifestada em Jesus Cristo, nesta celebração em que Ele se encarna, né? Ele se manifesta e dá a salvação, mas é nós que temos que aderir no dia a dia da nossa vida. E na segunda leitura de hoje, nós encontramos Paulo exortando a comunidade de Tito. Tito se tornou bispo, ele era do paganismo e foi convertido por Paulo, e ele então se torna bispo, né, de uma comunidade de Paulo, e ele alerta a comunidade de Tito: olha, que vocês deixem de viver a impiedade e as paixões mundanas. Deixem de viver a impiedade e as paixões mundanas. E isso serve muito bem para nós. Hoje nós celebramos a festa do Natal, e quantas pessoas comemoram algo, mas nem sabem o que estão comemorando, ou às vezes até sabem, mas não fazem o mínimo de esforço para estar celebrando a essência do Natal, que é Jesus Cristo. Todas as nossas igrejas, não é de hoje que se encontram vazias, não são de hoje que as nossas comunidades, não é realidade mais de Porto, não é mais realidade da Diocese de Limeira, mas a nossa igreja se encontra uma igreja vazia. Por quê? As coisas do mundo estão mais atraentes do que Jesus Cristo. Só que na hora que morre, vem desesperado atrás do padre, para o padre lá fazer exéquias, como se fosse que aquela cruz que o padre traça e a água benta jogada fosse salvar a pessoa. Nunca se esforçou em buscar o Salvador, nunca buscou em deixar as paixões mundanas, as coisas do mundo, para buscar o Criador do mundo, Jesus Cristo, a quem hoje nós celebramos. Preferiram as outras coisas. Então é uma chamada de atenção também que Paulo faz a cada um de nós. Vivamos mais a paz, a caridade, a solidariedade e a justiça. É isto que Paulo pede para nós. Então o que Paulo está dizendo? Que nós sejamos mais humanos, que nós sejamos mais humanos. Hoje é claro que quando nós olhamos para a nossa realidade, nós parece que desacreditamos nos seres humanos, né? Nós olhamos as maldades, nós olhamos e vemos pais matando e abandonando filhos, filhos matando pais, esposas matando maridos, maridos e namorados matando as esposas e namoradas, e tantas outras coisas
né, que nós vemos e ficamos abismados. Às vezes hoje nós ligamos a TV e nem chocamos mais, né? A gente vê umas notícias que parece que nem nos choca, de tanta coisa ruim que acontece. Mas essa não é a essência do ser humano. Nós fomos, como diz no livro do Gênesis, criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos, a partir daquilo que nós ouvimos Paulo dizer, sermos mais humanos. Porque quando nós olhamos para essa desumanização, né, nós acabamos falando, isso daí só pode ser um animal realizando, não pode ser gente, para ter tanta maldade no coração. É alguém que perdeu a racionalidade, é um animal. Então que nós sejamos mais humanos e voltemos, né, a dar dignidade à humanidade, né? Retomemos a nossa dignidade, né? Jesus Cristo, com a sua encarnação, Jesus, quando ele decidiu, desejou, ele quis nascer no meio da humanidade, ser um igual a nós em tudo menos no pecado. Ele elevou a humanidade. É claro que Deus já dignificou quando criou o ser humano, que ele fez-nos a sua imagem e semelhança, mas ele dignificou, ele divinificou a humanidade, nos enviando o seu Filho Jesus. Então pensemos nas nossas ações, pensemos nos nossos caminhos, nas nossas escolhas, para que nós de fato vivamos essa dignidade. E para que nós fomos criados? Para fazer o bem e para também vivermos o amor. Nesta noite santa, meus queridos irmãos, ao fazermos memória, nós somos transportados para Belém. Somos transportados para Belém. Belém no seu sentido litúrgico, simbólico, espacial, e também no estado de Belém. O padre vai explicar todo esse palavrão, tá? Então nós somos hoje transportados para um sentido litúrgico, simbólico, né? Liturgia, símbolo, sinal, e espacial, espaço. Hoje somos nessa celebração aqui reunidos, transportados para a nossa Belém. E qual é a nossa Belém? Esta nossa querida comunidade Nossa Senhora da Assunção. Porque o que significa a palavra Belém? Belém vem da palavra em grego Bethlehem. Bethlehem significa a casa do pão. E onde nós nos alimentamos do pão da vida, aonde que nós partilhamos do pão do céu? Aqui. Então aqui se torna hoje a nossa Belém. Ao fazermos memória do nascimento de Jesus, nós somos transportados para Belém. Essa é a nossa Belém, nosso espaço, a nossa liturgia, o nosso símbolo, onde nós então celebramos o pão vivo descido do céu. E também de um estado, né? Estado é de estar, de sentir, né? Porque foi justamente em Belém que os pastores, por primeiro, puderam adorar a Jesus. E também é aqui, nesta nossa comunidade, que nós podemos sentir, estar num estado de adoração e louvor. É aqui que nós fazemos a experiência dos pastores. Muitas vezes ignorantes, pobres, sofredores, pecadores, homens muitas vezes marginalizados pela comunidade ou pela sociedade. Nós estamos aqui também fazendo a experiência dos pastores e adorando a Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, transportados para esta Belém, neste estado de graça, de poder adorar a Jesus Cristo, que nós possamos nos abrir para sermos mais humanos, deixarmos o ódio, a inveja, a fofoca, o rancor, as maldades, o pecado, a morte de lado, e assumirmos mais a paz, a humildade, a justiça, a paz, o ser humano que nós precisamos ser. Que Deus nos ajude, assim seja. Permanecer